Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o termo seita. Logo mais iniciamos com uma oração. Que Deus os abençoe. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos na Tua companhia. Venha nos abençoar, nos dar a Tua sabedoria, nos perdoar e nos purificar. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então eu coloquei um artigo, já vou colocar aqui para nós vermos. Está no site clamandonodeserto.com.br. E é o que é uma seita, material para vídeo. Então, se você quiser ler, então aí tem o conteúdo aí do que nós vamos comentar aqui. Bom, basicamente, nós vemos que existe uma série de igrejas, né? Então, ou existe uma falta de vontade ou uma imensa dificuldade de se chegar a uma harmonia de crenças cristãs. Por aspectos bíblicos, por aspectos psicológicos, pessoas que muitas vezes elas até não têm como demonstrar seu ensino dentro da Bíblia, mas elas acabam se mantendo numa determinada igreja. E quando eu digo não comprovar, é no sentido de que existe uma oposição, uma ideia de que aquele ensinamento é antibíblico, é contrário às Escrituras. A pessoa até não consegue comprovar que o contrário, ou seja, ela acaba percebendo que aquilo é ou pode ser contrário ao que está na Bíblia, mas elas continuam aceitando aquilo, né? Então, existe esse problema, existe essa dificuldade, e ou as diferenças não são relevantes, e se não são relevantes, deveria haver uma igreja só, ou existem divergências relevantes suficientes para justificar a existência de mais de uma igreja, e cada um vai buscar aquilo que entende ser mais de acordo com as Escrituras. Outra questão também é o que é um ponto de salvação. Por exemplo, crer em Jesus é um ponto de salvação. Mas o modo de crer em muitas igrejas é diferente. Se você for numa determinada igreja, eles vão falar, basta aceitar que Jesus morreu por você e acabou, você não precisa fazer mais nada. Então, assim, se você é um adúltero, traficante, se você é assassino e etc., você não precisa mudar, porque afinal de contas é só crer em Jesus. Ah, mas e se você mudar? Ah, mas é opcional, aí é porque você ama Jesus e tal, mas não precisa. Tem essa. E existe uma outra crença que eu sou adepto de que a graça é a causa da salvação, mas as obras são a consequência dela. Ou seja, Deus ele não apenas quer que eu seja perdoado, que eu e você sejamos perdoados dos pecados, mas que nós vivamos em novidade de vida, que abandonemos o pecado. E seremos cobrados se não nos colocarmos à disposição dele para que ele nos transforme. Então, a obediência é uma consequência necessária da salvação, né? E vamos dar continuidade. Hoje a intenção é falar um pouco sobre o termo seita e, na medida do possível, vamos comentar sobre esses pontos, não é? Por exemplo, prove que o ensino XYZ é repetido no Novo Testamento. Mas quer dizer, de onde surgiu essa ideia? De que o ensinamento precisa ser provado no chamado Novo Testamento, que é de Mateus a Apocalipse, para ele ser válido. Então, existe um ensinamento lá entre Gênesis e Malaquias. E alguém fala assim, não, se não tiver repetido entre Mateus e Apocalipse, não é válido para os cristãos. Mas de onde se tirou essa ideia? Geralmente de interpretações fora de contexto das Escrituras. Existe uma dificuldade no cristianismo para se analisar o que realmente é uma interpretação, o que é uma aplicação de um texto, quando um texto realmente, um verso está de acordo com o seu contexto ou não. Por quê? Porque as pessoas têm o hábito de estudar a Bíblia por versos isolados, né? Eu vou falar sobre isso, Malaquias 3:10. Do Egito chamei meu filho. Não, é um cumprimento, é uma prova que Jesus é o Messias, em Oséias 11. Então veja, muitas vezes as pessoas pegam versos isolados e não analisam se aquilo é uma aplicação do verso mesmo, se o contexto realmente permite comprovar ou não o que está sendo dito. Então isso é muito difícil, né? E tudo isso interfere no conceito de seita, porque se as pessoas têm dificuldade em interpretar a Bíblia, consequentemente elas vão ter dificuldade em saber o que é o ensinamento bíblico ou não, e muitas vezes, baseado em 2 ou 3 versos isolados que ela tem ali, ela vai definir o ensino como herético, porque ela não tem o conhecimento avançado, apurado. E muitas vezes o conhecimento dela é que é o errado, mas ela acha que o conhecimento do outro é que é o errado. É óbvio que eu não sou adepto
da imprecisão voluntária, do relativismo, no sentido de que cada um tem a sua verdade. Eu creio que, pelo princípio da não contradição, duas afirmações não podem ser totalmente contrárias e verdadeiras ao mesmo tempo, não é? As duas podem ser falsas, mas as duas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então as duas são falsas, totalmente falsas, existe uma terceira, nenhuma delas exatamente está correndo dentro do que é necessário, ou uma delas é verdadeira e a outra é falsa, ou cada uma dentro das suas afirmações é parcialmente verdadeira e parcialmente falsa, mas não verdadeira e falsa ao mesmo tempo. No entanto, é difícil de se determinar isso pela dificuldade de se interpretar a Bíblia. Então, todo cristão deveria estar sujeito a reconhecer que existe a possibilidade da sua crença ser errada, né? Assim como ele admite que a sua crença é verdadeira. Mas ele, obviamente, ele não pode admitir que a sua crença é verdadeira e ao mesmo tempo admitir que a outra, que é totalmente oposta a dele, seja verdadeira também. Então todo cristão é de alguma forma exclusivista em algum ponto, né? No sentido de que ele crê que a sua crença é verdadeira e, portanto, todas as outras que forem opostas às dele são falsas. E as que forem parcialmente divergentes da dele serão parcialmente falsas. Então isso é um decurso lógico de que existe uma verdade. Se existe apenas uma verdade, né, em relação a um ponto, qualquer variação disso será parcialmente verdadeiro e, consequentemente, parcialmente falso, ou totalmente verdadeiro ou totalmente falso. Não tem como ter uma terceira visão sobre isso. Não é necessariamente da lógica que surge essa ideia de verdade imprecisa, relativa, de que o princípio da não contradição pode ser amenizado. Isso não é, obviamente, uma questão lógica. Isso é o pessoal, muitas vezes, com todo respeito, mas de áreas que não tem nenhuma habilidade de raciocínio lógico, e acabam aí fazendo uma... Eu tenho, inclusive, um material, acho que é no Brasil Pensa, no canal Brasil Pensa, que eu tenho também, que fala sobre o princípio da não contradição e como as pessoas elas viajam para tentar dizer que não existe que o princípio da não contradição está errado, que uma afirmação pode ser totalmente verdadeira ou totalmente falsa ao mesmo tempo, coisas nesse sentido. Eu não creio nisso. Mas aí nós vamos mostrar aqui a questão de como é definida uma seita em alguns sites, e depois tentaremos concluir aí se existe alguma relevância para o cristão em relação a esse conceito. Então vamos lá. Wikipédia. Seita. De forma geral, é um conceito complexo, utilizado para grupos que professam doutrina, ideologia, sistema filosófico, religioso ou político, divergentes da correspondente doutrina ou sistema dominantes. Ou seja, esse conceito basicamente significa o quê? Bom, tem um pensamento dominante a respeito de um assunto, e você diverge dele sem uma seita. Veja que isso não diz nada a respeito do pensamento ser certo ou errado. O pensamento dominante pode ser um pensamento falso. E o pensamento não dominante pode ser o pensamento verdadeiro a respeito de um assunto. É a estrutura do argumento, é a demonstração, são as provas apresentadas que vão definir se é verdadeiro ou não. No caso de uma religião, é a prova bíblica a respeito de uma crença que vai determinar se ela é verdadeira ou não. Ou seja, dentro desse conceito, seria irrelevante alguém ser taxado de seita ou não, porque não seria uma definição necessariamente bíblica, mas apenas se o pensamento dominante, se a maioria das pessoas aceita ou não aquele pensamento. O termo seita é usado amplamente e é aplicado a grupos que seguem um líder vivo que promove doutrinas e práticas novas e não ortodoxas. Então veja, aí nós temos que diferenciar, por exemplo, novas e não ortodoxas no sentido de que você deve ter, eu não vou citar aqui para não correr o risco de ser prejudicado no vídeo, mas existem várias crenças aí que eu acredito que você e eu vamos chegar a uma conclusão que elas beiram ao absurdo, né? Que fazem determinadas exigências no sentido de abusar até de crianças, etc. E provavelmente você vai enxergar como absurdo, e eu também, né? E, no entanto, existe simplesmente a ideia de que, olha, tal pensamento fere a crença dominante de que, olha, isso aqui tem que ser aceito, isso aqui para que o sacrifício de Cristo seja válido, por exemplo. Então nós temos aí vários problemas dentro desse conceito, né? Então vamos lá.
O grupo se fecha em um corpo de doutrinas e vê o restante da sociedade como inerentemente mal pecadora, passivo da lei divina, que inevitavelmente sobrevirá sobre eles. Então, obviamente, esse autor aqui, Peter L. Berger, ele, de certa forma, ele está aqui querendo atingir, por exemplo, os cristãos mais tradicionais, né? Então, assim, obviamente, o cristão mais tradicional ele vai dizer o seguinte: se a sociedade rejeita abertamente o que a Bíblia ensina, ela está em uma condição inerentemente mal pecadora. Né? Todos somos pecadores, todos temos alguma maldade a ser vencida. No entanto, as pessoas que não aceitam o Evangelho, nós entendemos, por exemplo, que elas vão ser o quê? Elas vão estar em pecado deliberado, pecado voluntário. Né? Então, por exemplo, lá em Hebreus 10, 26 a 31, nós vamos ler o seguinte: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Verso 26. Mas certa expectação horrível de juízo, ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidado vós, será julgado o merecedor. Aquele que pisar o Filho de Deus, tiver profanado o sangue da aliança, que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. E aí ele fala: porque bem conhecemos aquele que diz: minha vingança, eu darei recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Então o que ele está dizendo aqui? Que uma pessoa, depois de ter conhecido a mensagem, ela continua voluntariamente, deliberadamente, depois de ter recebido o pleno conhecimento ou conhecimento da verdade, ela continua em erro, ela não quer aceitar, segundo as Escrituras, ela está em pecado voluntário, já não há sacrifício pelos seus pecados. Então veja, isso é uma dificuldade também. Mas veja, isso não tem a ver com ser um pensamento dominante ou não, se a prática é nova e não ortodoxa ou não, mas uma adequação que está na Bíblia, por exemplo, né? Então veja que é assim, biblicamente falando, se uma pessoa rejeita abertamente o que está lá, pelo critério bíblico, ela está perdida. A saída do grupo pode acarretar diversos efeitos psicossociais em decorrência de sentimento de solidão, autoculpabilização e hostilidade advinda do grupo que se está deixando. Bom, essa hostilidade um grupo que haja de forma hostil contra uma pessoa, ele pode ser um grupo classificado como seita ou não, ele pode ser um pensamento dominante ou não. Né? E uma pessoa pode se sentir solitária ao deixar, por exemplo, uma torcida de futebol, né? Ou ao deixar um determinado grupo, por mais prejudicial que esse grupo seja. Então isso não tem necessariamente a ver com ser classificado como seita ou não. As seitas como as religiões instituídas, veja que aqui ele já faz um gancho, né, porque a intenção dele obviamente não era falar sobre seita, esse Peter, e obviamente o site também, a intenção do autor não era necessariamente essa, são agências reguladoras do pensamento e da ação. Então veja, não são agências reguladoras, né, no sentido exato da palavra, de uma agência reguladora. Obviamente não é. O que eles fazem eles são propositores de formas de pensar e agir. Ou seja, nós cremos na Bíblia e é isso que nós propomos. E uma pessoa que queira fazer parte do nosso grupo, ela precisa, no mínimo, aceitar isso. Uma pessoa que queira fazer parte como membro, né? Se ela quiser fazer parte apenas como simpatizante, com uma pessoa que vai assistir, não tem problema algum. Mas se ela quiser ser um membro daquele grupo, ela precisa ter uma linha de crenças, pensamento e ação, né? Ou seja, ela precisa concordar com as crenças daquele grupo, daquela igreja, e precisa ser condizente, ou seja, aquilo que ela ensina tem que ser condizente, a sua ação tem que ser condizente com a sua crença. Com a diferença de que na seita a regulação tende a ser mais totalizante, devido ao rígido controle que exerce sobre os sujeitos. Então o que ele está dizendo aqui, que o que definiria uma seita é o seguinte: olha, se você tem que aceitar o que a gente crê, e pode ser até usado de repente de violência para aquele que não crê, etc. Mas veja que, em termos bíblicos, isso em nada desmerece uma igreja, um grupo ser chamado de seita. Né? Então veja que o que pode haver é o seguinte: aquele grupo ele é muito violento em relação a determinadas coisas, ele tem crenças prejudiciais, isso pode ser discutido, mas veja que em termos bíblicos isso não deveria ser uma preocupação para uma igreja, né? É lógico que isso pode ter a intenção de fazer com que as pessoas não queiram nem sequer ouvir, né? Então,
Nesse sentido, você chamar de seita, quer dizer, as pessoas vão pensar assim, eles obrigam as pessoas a obedecerem, eles vão na casa das pessoas e forçam elas a obedecerem a determinadas coisas. Isso pode ser prejudicial, porque muitas vezes a pessoa não vai dar nem sequer a oportunidade daquele grupo se manifestar e dizer o que ele acredita para poder analisar se está certo ou errado, né? Vamos lá então para o site da BBC, né, artigos em português. Seita geralmente é uma dissidência. Então, se você já foi chamado de dissidente, você sabe o que quer dizer. Você está numa igreja, de repente você discorda do que ela diz, se afasta dela, você passa a ser tido como um dissidente. E muitas vezes, a maioria das igrejas usam esse termo dissidente para falar, olha, você não deve dar ouvidos ao que essa pessoa diz. Então é mais ou menos o efeito de seita, só que muitas vezes isso aqui é usado para membros ou um grupo de membros de uma igreja que se afastou dela por algum motivo. Do ponto de vista religioso, todo movimento que vira, entre aspas, uma igreja, antes passou pela experiência de seita. Todos, sem exceção, toda a igreja hoje que existe, toda a igreja cristã que existe hoje, em algum momento ela foi chamada de seita. Em algum momento ela foi uma dissidência, ela divergiu do grupo dominante, né? E não necessariamente rompeu com todos os ensinos, mas rompeu com alguns ensinos do grupo dominante. Então, toda a igreja, sem exceção, foi um dia classificada como seita. Isso veja que não tem nada a ver com a questão dela ser bíblica ou não. Tem a ver simplesmente com o fato de que o grupo dominante ou os grupos dominantes a classificaram como seita. Só isso. Ou seja, todo dissidente, toda a igreja estabelecida hoje, um dia foi uma dissidência. Não tem como negar isso. Mas a minha igreja é a igreja da profecia. Não estamos questionando se a igreja é uma igreja da profecia ou não. Mas se foi formada uma outra igreja, se os membros não continuaram na igreja que eles frequentavam e formaram uma outra igreja, em algum momento esse grupo foi considerado um grupo dissidente e ele foi, de alguma forma, taxado de seita. Isso não tem nada a ver com a questão de estar de acordo com a Bíblia ou não. O cristianismo enquanto religião. Então, nós estamos falando aqui das palavras de Gerson Leite de Moraes, né? Aqui colocou professor, mas aqui seria professor, né? Professor na Universidade Mackenzie, né? Então, vamos atualizar aqui, ok? O que ele fala? O cristianismo enquanto religião um dia foi seita do judaísmo. Seita é sempre uma dissidência, uma nova interpretação, uma nova maneira de enxergar a realidade, diferente de uma igreja consolidada, que vai batizando os filhos, casando seus filhos, transmitindo suas crenças de geração em geração. Ou seja, depois que um grupo já está numa igreja, a tendência é que eles permaneçam nessa igreja. E aí, infelizmente, muitas vezes uma igreja ela vai se adaptar aos costumes de sua época para manter esses membros, porque é muito difícil alcançar membros, muitas vezes, né, conseguir membros novos, e ela acaba preferindo abrir mão de determinados preceitos para manter esse grupo. Então, veja, uma igreja pode não ser chamada de seita, mas ela está internamente, no presente, muito diferente do que ela era no passado. Ter crenças muito distintas do que ela era no passado. As pessoas simplesmente não saíram de lá, elas continuaram lá, mas se você for pegar a linha de pensamento no passado e a linha de pensamento no presente e possivelmente no futuro, é muito diferente. É como se fossem duas igrejas distintas, mas apenas com o mesmo nome. Só não oficializou a saída, mas permaneceu ali e alterou ali de dentro, né? A seita acaba precisando apelar para os aspectos conversionistas, porque precisa de novos adeptos, precisa de persuasão, argumenta Moraes. Obviamente, a igreja, toda a igreja, ela vai buscar aspectos conversionistas, ela vai buscar converter outras pessoas, né? Então, o cristão ele vai buscar converter o não cristão a Cristo. Ele vai buscar um aspecto conversionista, independente de ser uma seita ou não. Veja que esse argumento desse professor nada tem a ver com o conceito, nada deveria ter a ver com o conceito de seita, né? E nada promove no sentido de desqualificar um grupo, né? Porque, em última instância, precisam dominar o campo religioso de maneira majoritária, vencendo a concorrência do mercado da fé. Então, veja, isso aqui ele está tratando todas as igrejas como se todas elas estivessem preocupadas apenas com o dinheiro, né? Isso é apenas uma frase populista, que não tem utilidade alguma. Quando uma igreja se torna hegemônica em determinado país, não é porque trabalhar aspectos missionários, porque automaticamente ao nascer você já se torna membro dessa igreja. Boa parte dos grupos cristãos, eles vão buscar ser conversionistas, tá? E infelizmente existe, na maioria das igrejas hoje,
uma dificuldade das pessoas pregarem, mas isso não tem a ver com estar ou não estabelecido. Tá? É que muitas vezes um grupo que vai buscar um estudo mais amplo das escrituras, ele automaticamente não. Ele muitas vezes é um grupo que tem uma preocupação maior em evangelizar, estando certo ou estando errado, tá? Mas ele tem uma preocupação maior em evangelizar e muitas vezes em buscar melhor o que está nas escrituras. Mas também o que ocorre muitas vezes é que qualquer pessoa aí que não tenha nenhum conhecimento bíblico, nenhuma base bíblica bem estabelecida, resolva criar uma igreja. Isso também é um grande problema. Doutrina que, um outro conceito agora do dicionário, dicio.com, seita. Doutrina que propagada por um grande número de pessoas se afasta ou diverge de certa forma da outra principal. Então veja, você tem uma doutrina principal, dominante, e você busca criar um outro ensino. Então isso é classificado como seita. Grupo de pessoas que adotam uma doutrina diferente das demais. Grupo religioso dissidente que deixa de participar de uma religião por não concordar com suas normas e objetivos. Grupo com uma organização própria, geralmente restrito e fechado, que se une por ideias, ideologias, opiniões e comportamentos. Então veja, facção, bando. Então veja, esse nós vemos vários conceitos distintos de seita aqui, né? Desde um grupo aberto, que tem uma divergência grande da crença dominante, até um grupo mais restrito e fechado. Então, muitas vezes, algumas coisas ali vão ficar em segredo, ninguém vai poder saber como é que funciona, etc. Então, existem vários conceitos, ou seja, veja que nenhum deles aqui desqualifica biblicamente um grupo. Ele simplesmente diz, olha, é um grupo que é diferente, é um grupo que não pensa conforme o que a maioria pensa, mas ele pode, inclusive, se a gente for analisar, ele pode estar de acordo com as escrituras, né? Por exemplo, pode-se ter uma nova perspectiva sobre os livros de Paulo. Pode-se ter uma perspectiva que, ao meu ver, é muito mais coerente, de analisar o chamado Novo Testamento de acordo com o chamado Antigo Testamento. Ou seja, qual é a base para a existência do Novo Testamento? Jesus realmente é o Messias? Existe base bíblica para comprovar que Jesus é o Messias? Se existe uma base bíblica para comprovar que Jesus é o Messias, essa base necessariamente tem que estar no chamado Antigo Testamento. Então, não se pode desqualificar o Antigo Testamento sem anular a própria crença de Jesus como o Messias. Então veja, é uma inconsistência que o cristianismo utilize o Antigo Testamento para provar que Jesus é o Messias e ao mesmo tempo desqualifique os ensinamentos desses livros, no sentido ao comportamento humano, dizendo assim, só o que tiver repetido no Novo Testamento é que vale. Então isso é muito problemático. Brasil Escola. Geralmente, uma ou mais pessoas fundam uma seita quando passam a divergir do pensamento tradicional e acumulam seguidores. Até mesmo Jesus Cristo fundou uma seita, pois seus apóstolos passaram a segui-lo e veio em seguida uma ruptura com a religião judaica. Veja que não houve uma ruptura com a religião judaica, tá? O que houve uma ruptura foi com pensamentos divergentes. Jesus divergia em alguns pontos de fariseus, dos saduceus, dos essênios, etc. Né? Mas, lá em Mateus 23, por exemplo, né? Veja só. Mateus 23, Jesus vai dizer o seguinte. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observais e fazeis, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então, obviamente, Jesus aqui não se apresentou como alguém que estava rompendo com a religião judaica, de forma alguma. O que ele estava dizendo é que ele estava rompendo com a hipocrisia, com o fato de pessoas que ensinavam, mas não praticavam o que ensinavam. E ele diz, todas as coisas que disserem, observeis, fazeis. Obviamente, todas as coisas que não fossem diferentes do que a Bíblia realmente ensinava. Então, ele estava dizendo o seguinte, existem pontos, sim, importantes que eles ensinam, e possivelmente, para ele falar isso, é porque haviam muitos pontos importantes, mas ele estava dizendo, mas não dá para aceitar tudo que eles colocam, principalmente o que eles fazem, né? Então, veja, não foi uma ruptura com a religião judaica. Então veja, esse é um grande problema quando você pega uma pessoa que não tem domínio das escrituras e vai falar alguma coisa a respeito do que aconteceu ali. Um grupo pode denominar outro grupo de seita por causa do seu ponto de vista. Geralmente é o que acontece, né? Uma pessoa muitas vezes não tem uma base bíblica sólida,
ela pega muitas vezes um ensinamento, como está acontecendo atualmente na internet, pega um ensinamento de uma igreja, ou desqualifica ser um ensino aprofundado sobre o assunto, geralmente pega versos isolados, né, como nós vimos no caso aí do Rodrigo Musserim, do Valadão e por aí afora, né? E tem outros que vão buscar aí, de repente, classificar como seita, mas, estando certo ou errado, mas com um ensino um pouco mais avançado. E esses ainda nós podemos dizer assim, pelo menos está buscando algo mais aprofundado. Mas muitos colocam como seita simplesmente por não concordarem. E apresentam um estudo qualquer, um estudo sem um embasamento sólido, sem um embasamento profundo, para dizer que uma igreja é uma seita porque ele diverge, ele discorda daquilo que aquela igreja ensina. Porém, aquele grupo denominado seita pode perfeitamente autodenominar-se uma nova religião. Nesse ponto eu concordo, né? Alguém classificado como seita, não, eu sou simplesmente uma nova religião, tenho o direito de fazer isso, e vamos para a Bíblia, vamos ver quem realmente está de acordo com as Escrituras, né? Aqui da Testemunha de Jeová, né? JW, Torre de Vigia, né? É o Watchtower, né? No caso, a Torre de... o que seria seita, né? Grupo de pessoas adeptas de uma doutrina ou de um líder que seguem suas próprias crenças. 2 ramos destacados do judaísmo, fariseus e saduceus, foram chamados seitas. Pessoas não cristãs chamavam também o cristianismo de seita, ou de seita dos nazarenos, possivelmente encarando como derivado do judaísmo. Era, obviamente, uma derivação do judaísmo, o cristianismo, né? Mas que divergia em determinados pontos, né? God questions. Frequentemente imaginamos em nossas mentes que uma seita é um grupo que adora Satanás, sacrifica animais, toma parte em rituais maus, bizarros e pagãos. Na verdade, a maior parte das seitas tem aparência muito mais inocente. A definição cristã específica de uma seita é um grupo religioso que nega um ou mais dos fundamentos da verdade bíblica. Ou em termos mais simples, ensinar algo que fará com que a pessoa não seja salva. Então vamos pegar 2 ensinamentos. Jesus não era Deus e que a salvação não se dá somente pela fé. A negação da divindade resulta na morte não sendo pagamento suficiente pelos nossos pecados. Veja, até hoje eu não achei uma base bíblica suficiente para fazer esse tipo de afirmação, que se Jesus não fosse divino, que a sua morte não seria um pagamento suficiente, tá? Geralmente, a defender a divindade de Cristo, ela não precisa estar associada à validade do sacrifício, né? A base para o sacrifício ser aceito era que ele deveria ser perfeito, né? Não necessariamente que ele precisava ser de alguém divino, mas uma coisa é defender a divindade de Cristo, isso é um ponto. Outra coisa é dizer que é necessário que ele seja divino para que a morte fosse um pagamento suficiente pelos pecados. Então veja que são 2 coisas distintas, né? Mas isso seria um dos argumentos para alegar que que um grupo é uma seita. E a negação da salvação somente pela fé. Então veja que são 2 pontos complicados, porque a maioria das igrejas hoje, a salvação não é por obras. Basicamente o que ela quer dizer é o seguinte: eu sou um aberto transgressor de um mandamento. Não tem problema, você é salvo pela fé. Eu sou um adúltero. Sim, eu adultério o tempo inteiro. E eu não estou preocupado em mudar. Não tem problema, você é salvo pela fé. Eu sou um traficante, eu não quero mudar. Não tem problema, você é salvo pela fé. Não há nada que você possa fazer que vai te salvar. Suas obras são traços de imundícia, etc. Eu tenho um vídeo sobre isso, uma definição errônea de trapos de imundícia, definição errônea de salvação pelas obras, o que eu classifico como paulinismo, que é colocar Paulo acima de todos os livros da Bíblia, como se ele fosse o mestre, e o próprio Jesus, até o que está escrito nos evangelhos pelo próprio Jesus teria que se submeter ao que Paulo falou, ao invés de submeter o que Paulo falou ao restante das escrituras. Então existem muitos pontos difíceis aqui de se chegar a uma conclusão, né? Então veja que aceitar que Jesus morreu pelos nossos pecados é um ponto essencial da fé cristã, mas existe tanta variação disso que muitas vezes isso é usado para defender o pecado voluntário, que nós acabamos de ler em Hebreus 10, 26 a 31, que a pessoa pode continuar no erro, não querer mudar, que afinal de contas basta que ela aceite a Jesus, e como a causa da salvação não são as obras, a consequência também não precisa ser. Então veja que existe uma falha lógica grave nesse pensamento. Montfort, aqui é um site católico, né? O estudo do Vaticano define seita como um grupo religioso com uma concepção do mundo peculiar, própria, derivante, mas não idêntica dos ensinamentos de uma das principais religiões do mundo, que basicamente seria a definição para estabelecer todos os não católicos, todos os cristãos não católicos, por exemplo, como seita, né? Tem uma conotação pejorativa, né? O site reconhece isso, que a intenção é
é essa. Jamais os membros de um grupo religioso admitem ser considerados sectários, comumente se julgam os verdadeiros e únicos fiéis continuadores de uma religião. Aliás, os próprios católicos se julgam os únicos fiéis continuadores de uma religião que reputam verdadeira, né? Então, nesse sentido, o próprio catolicismo, dentro dessa noção, seria uma seita. Quando surge uma seita entre os católicos, contudo, ela é logo expelida pela excomunhão. A unidade da Santa Igreja Católica é incompatível com a existência de seitas em seu seio. Agora, e nas outras? Né? Vamos ver, a tendência para a formação de seitas é diretamente proporcional à falta de coesão doutrinária. O protestantismo é essencialmente sectarizante, pois o princípio do livre exame da Bíblia gera continuamente novas divisões e impede qualquer unidade. Então ele fala, o livre exame da Bíblia é o que prejudica, é o que torna um grupo uma seita. Isso é obviamente absurdo, né? Ou seja, que eles estão querendo dizer assim, tem que ter um grupo que monopoliza o estudo, o exame da Bíblia, para haver coesão. Então veja, para não ser chamado de seita, eles preferem retirar da membresia essa possibilidade de livre exame das Escrituras, né? Pelo contrário, a unidade da verdade católica e a unidade do seu governo monárquico obrigam os grupos sectários a saírem e a constituírem religiões autônomas. Ora, então o catolicismo reconhece que existem grupos dentro da sua igreja que saem e formam religiões autônomas, da mesma forma que ocorre com o protestantismo. Então essa acusação é totalmente infundada e ela cai na sua própria essência argumentativa, né? Porque, afinal de contas, se essas pessoas constituírem religiões autônomas é porque eles buscaram um livre exame da Bíblia. A Igreja Católica não quis que eles permanecessem na mesma igreja. O mesmo muitas vezes ocorre no protestantismo. A pessoa tem uma nova crença, ela não é aceita dentro do seu grupo e ela forma outro grupo. A coisa acontece da mesma forma. Só que veja, eles relatam de um grupo de uma forma e o deles, que acontece a mesma coisa, relatam de outra forma, sendo que é a mesma coisa. Então veja, é muito preocupante como uma igreja diz que é o livre exame das Escrituras que gera continuamente novas divisões. Quando você vai, por exemplo, bereanos, né? E você vai aqui, eu me esqueci exatamente qual o texto. Então é Atos 17:11, né? Atos 17:11. Então vamos lá. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônicas. Veja, que o evangelista ele fala que houve mais nobreza do que estava em Bereia do que os que estavam em Tessalônica. Por quê? Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então eles receberam de bom... a gente aceita que você venha pregar aqui, mas nós queremos saber se nas Escrituras isso está realmente assim, ou seja, livre exame das Escrituras, né? Então veja que é um grande problema. Estamos caminhando para o final. Wikipedia, seita dos nazarenos, designação dada aos cristãos primitivos do primeiro século, bem como atualmente o termo hebraico Nosri e o termo árabe ainda são utilizados para designar os cristãos do século IV. Isso foi usado para se referir a um grupo marginal sectário dentro do cristianismo. Com o passar do tempo, foi utilizado para designar uma seita de cristãos judeus que continuavam a observar as regras rituais descritas na Torá, diferente dos cristãos gentios que não observavam tais regras. E aí veja, muitas vezes o que é tratado como regra ritual descrito na Torá não é regra ritual, tá? Se você tiver em algum momento a oportunidade de pesquisar isso, você vai ver que muita coisa que está lá, que Moisés colocou ali entre Gênesis e Deuteronômio, é simplesmente rejeitado pelo cristianismo de forma muito estranha, né? Por exemplo, você consegue enxergar um cristão que possa seguir a multidão para fazer o mal? Isso está correto de acordo com as Escrituras? Não fará negócios fraudulentos, né? Isso é uma variação legal que está lá na Torá, né? E assim sucessivamente. Você pode pegar vários mandamentos ali na Torá, né? Que trata da relação de parentesco das pessoas, de se respeitar os pais e por aí afora, né? Então você vai ver que muitas vezes existe uma total rejeição, né? Uma total anulação, até o termo Antigo e Novo Testamento acaba sendo prejudicial nesse sentido, né?
mas a intenção nossa é no contexto de seita, né? Então veja que nada disso desqualifica esses cristãos. A questão é dizer assim, é biblicamente correto observar essas regras ou não? Né? E aí muitas vezes você pode se surpreender vendo a profundidade necessária do estudo para se entender isso aqui, né? Muitas coisas que são colocadas como regras rituais e não são regras rituais. E são colocadas como regras rituais simplesmente para que os outros cristãos, sem uma análise mais aprofundada, desqualifiquem. Ah, não, isso aí é do Antigo Testamento, isso eu não posso aceitar. De acordo com Epifânio, os nazarenos do século IV originalmente se converteram ao cristianismo pregado pelos apóstolos. Os nazarenos eram um grupo de seguidores de Jesus que cumpriu as prescrições do Pentateuco. Quais prescrições? Né? Então veja que não é tão simples quanto parece, né? Usava o Evangelho dos Hebreus, rejeitando quase todos os outros textos do Novo Testamento. E por que rejeitavam? Veja que não é tão simples assim, né? Precisa entender isso. Aceitava o nascimento virginal de Jesus, né? Embora eles finjam ser judeus e cristãos, eles não são nenhum dos dois. Isso foi afirmado por Jerônimo. Veja, nada disso para um cristão que está baseado nas Escrituras tem valor, no sentido de rejeitar ou aceitar uma crença. Ele precisa ver se está nas Escrituras ou não. No final do século XI, o cardeal Humberto de Mourmoutiers, creio que seja essa pronúncia, Mourmoutiers, sustentou que um grupo de cristãos que vivia na Lombardia e guardava o sábado seria de remanescente da seita dos nazarenos. Então veja, muitas vezes a guarda do sábado no meio cristão tradicional é vista como algo ritual. Por quê? Baseado em quê? Né? Porque se oferecia sacrifício no sábado, tá, mas isso não determina que o sábado é ritual, mas que havia rituais no sábado, por exemplo. Então veja que é muito difícil simplesmente você desqualificar uma igreja porque ela é taxada de seita. A China baniu a seita Falun Gong, que diz ter cerca de 80 milhões de seguidores no país. O governo chinês baniu a Falun Gong porque teme organizações sociais que não estejam sob seu controle, ou seja, eles querem ter um controle absoluto sobre as pessoas, e que possam servir de embrião para movimentos que venham desafiar o regime. Qual regime? Você já deve saber qual regime nós estamos falando. O Partido Comunista Chinês implementa desde 1978 medidas capitalistas destinadas a impulsionar o crescimento econômico no país. Mas o PC se recusa a promover uma abertura democrática, com medo de perder o poder que monopoliza desde a Revolução de 1949. Então, veja, o problema dessa igreja aqui que está sendo taxado como seita é que tem um grupo lá que não quer dar uma abertura democrática, não quer permitir que as pessoas tenham liberdades, e então está se preocupando com essa, né? Pelo acordo, Hong Kong foi devolvida à China pelo Reino Unido, mas manteve o sistema capitalista e instituições democráticas. A Falun Gong mistura meditação com crenças populares chinesas. Vejam, meditação, crenças populares chinesas, que fazem parte da crença chinesa, e luta contra a depravação dos costumes, como homossexualismo e rock. Então, peraí, eles, dentro da crença, dentro do que eles acreditam, eles falam que eles não querem uma depravação nos costumes. Isso seria ruim? Bom, o país testemunha atualmente um crescimento de grupos religiosos e seitas. Eles avançam graças ao vácuo ideológico existente com a crise do comunismo. Interessante, né, que um grupo é perseguido porque eles estão buscando um vácuo com a crise de uma linha de pensamento que não funciona. A população troca os valores do regime marxista por novas orientações ideológicas. E isso é o que está sendo perseguido, isso é o que está sendo taxado como seita. Então veja, não tem nenhuma relevância o fato de alguém ser chamado de seita. A maior preocupação do cristão deve ser verificar se está de acordo com as escrituras ou não. E para isso, nós devemos ter uma compreensão cada vez maior das escrituras. Você só pode taxar como certo e errado o ensino dentro das escrituras, mas pelo que nós vemos até agora, nós já vimos 9 locais distintos, e em nenhum deles a definição de seita deveria trazer preocupação ao cristão. Eu não vou ouvir o que aquela igreja tem a dizer porque eles são taxados de seita. Isso não deveria ser a preocupação do cristão. A preocupação deveria ser o quê? Está de acordo com as escrituras ou não? Por que é chamado de seita? Porque o pensamento dominante está certo. Ele está de acordo com as escrituras? Se eu fizer um estudo avançado, apurado disso, será que realmente passa pelo critério bíblico? Ou será que é simplesmente um grupo dominante que quer manter a sua linha de adeptos e não quer o aumento de outras igrejas, né? Porque de repente poderia haver um pensamento dominante e esse pensamento é derrubado dentro das escrituras.
haveria um problema para a maioria das igrejas. Eles teriam que admitir que eles chamaram um grupo de seita, ou vários grupos de seita, quando na verdade a seita era eles, né? Isso é um grande... Ou seja, reformulando, quando na verdade quem estava contra as escrituras era o grupo dominante. Veja que isso é um grande problema. Chamei igrejas minoritárias ou até com grandes quantidades de pessoas de seita, e na realidade quem estava contrário às escrituras era aquele grupo que falava. É um grande constrangimento, né? Então, aí você já começa a entender por que muitos grupos de pensamento dominante não querem que você tenha a oportunidade de estudar pelas escrituras se aquele pensamento realmente está correto ou não. E aí eles taxam uma igreja de seita, ou várias igrejas, para que simplesmente você não ouça o que ela tem a dizer. Rodrigo Silva volta a rejeitar a acusação de seita dos adventistas em defesa de Ellen White. O entendimento de que a igreja adventista é uma seita é bastante comum para grande parte dos evangélicos. Isso realmente é um fato, tá? Em alguns grupos de debates aí, principalmente, se você se identifica como adventista do sétimo dia, existe uma rejeição automática, né? Não é independente do que você tenha ajudado para oferecer ou não. Isso já houve relatos, né? E até eu mesmo já entrei em grupos para conversar, e aí quando você vê ali qualquer pessoa se identificando como adventista, ou qualquer religião que eles considerem como seita, independente daquela pessoa ter um conhecimento avançado das escrituras, ela passa a ser rejeitada. Mas pelo status que se atribui aos escritos de Ellen White, tratada por muitos adventistas como profetisa, a igreja adventista oficialmente reconhece Ellen White com características relacionadas a um profeta, então obviamente ela reconhece como uma profetisa, não é? Isso não significa que ela não coloque a Bíblia como regra de fé e prática, né? É lógico que existe variação de pensamento, né? Então é como existe em qualquer igreja, né? Mas veja que nada disso, veja que o entendimento do grupo dominante é que a igreja é uma seita, porque ela aceita que Ellen White seria uma continuação do dom profético, basicamente é isso, né? Então existe a polêmica aqui que você pode ler, tá? A rigor, a doutrina para a fé católica diz que todos os protestantes, isso são falas do Rodrigo Silva. A doutrina para a fé católica diz que todos os protestantes são seitas, batistas, presbiterianos são seitas protestantes. À luz da igreja católica, seitas são todos evangélicos. Basicamente é isso mesmo, até o que nós lemos lá acima. Há doutrinas que são diferenciadas. Os presbiterianos, para os presbiterianos é muito preciosa a doutrina de Deus predestinando as pessoas para a salvação ou perdição. Eles não abrem mão disso. Os batistas não têm essa ideia de predestinação, são coisas muito fortes. Ou seja, isso influencia diretamente no conceito de salvação e perdição. John Wesley, que respeitava os presbiterianos, em um de seus sermões chega a dizer que a doutrina da predestinação é tão herética que ela consegue tornar Deus pior que o diabo. Então, por que a igreja presbiteriana não é uma seita à luz dos metodistas? Por outro lado, se você for um presbiteriano cessacionista, que acredita que os dons do Espírito cessaram no período dos apóstolos, você vai dizer que o dom de línguas pentecostal é uma heresia, porque não existe continuidade dos dons, cessou na época apostólica. Bom, e se você é um pentecostal, vai dizer que é uma heresia afirmar que os dons do Espírito terminaram, porque para o pentecostal é muito preciosa a doutrina do batismo no Espírito Santo e a manifestação pública de falar em línguas. Então, quem a aceita? Para o arqueólogo, mesmo evocando o compromisso de deixar guiar somente pelas escrituras, os evangélicos acabam divergindo entre si em pontos que não são cruciais para o entendimento da fé cristã e da salvação através de Cristo. Todos, à guisa de ilustração, dizem que somos sola escritura, né? Ou seja, nos baseamos apenas na Bíblia, mas quem está certo, né? Então, só um estudo apurado para saber. No entanto, você acha que esse tipo de coisa, você rejeitar alguém que tem um dom por acreditar que determinado dom cessou, isso não interfere na sua salvação? Então veja, isso obviamente é uma pessoa que tem uma noção muito complicada, para se dizer o mínimo, a respeito de salvação pelas obras. Ela rejeita abertamente o que o servo de Deus diz, porque ela acredita que cessou o dom. Por outro lado, se realmente cessou o dom, essa pessoa que está dizendo que tem um dom aqui, ela está dizendo algo falso dentro das escrituras, então está rejeitando abertamente o que as escrituras falam sobre a cessação dos dons, que não existe continuidade desse dom, por exemplo, dom da profecia. Então veja, que é só uma análise bíblica realmente para dizer, né? Há nos movimentos que dizem sobre a escritura entendimentos diametralmente opostos à Bíblia. Então por que nesse bojo adventista que tiveram a conclusão diferente dos outros é seita, né? E aí Ellen White pretendeu ser uma Bíblia da Bíblia, ou superior, ou um comentário
inspirado da Bíblia, ela deixa bem claro que a fonte deve ser as Escrituras. Então, basicamente, ela se colocou como auxiliar do entendimento das Escrituras, apesar que deve-se reconhecer que muitos adventistas não têm essa noção, né? E em 99% das vezes, muitas vezes, vai usar mais Ellen White do que a Bíblia. Muitas vezes vai usar a Bíblia só um verso isolado ali e o restante tudo comentário de Ellen White para defender sua linha de pensamento. Mas isso não significa que a igreja em si seja errada, mas que muitas vezes pode ser feito um uso errado, né, ou diferenciado do material. E aí ele vai falar que o sacrifício de Cristo foi amplo e completo, a condição de expiação tinha sido preenchida, a obra foi completada. Então ele está dizendo assim, Ellen White não ensina que o dom de Cristo não foi completo no seu âmbito daquilo que ele precisava ser. Então, veja que nós temos um grande problema, né? Que muitas vezes você vê quantos vídeos estão sendo feitos aí para dizer se a igreja adventista aceita ou se não aceita, etc. Quando na realidade, o que nós precisamos buscar não é se uma igreja é chamada de seita ou não. Alguns até chegaram a dizer assim, mas como pode ser uma seita? A igreja mais organizada, ou um dos locais mais organizados do mundo, tem igrejas, escolas, locais de auxílio às pessoas, tá, mas nada disso tem a ver com o conceito de seita ou não. Tem a ver com a ideia de crença dominante, só isso. Então, se ela não faz parte da seita dominante, ela pode ser classificada como seita, e isso não vai interferir em nada na qualidade do seu ensino. Isso não diz nada sobre a qualidade do seu ensino, não diz que o seu ensino não tem qualidade. Quando eu falo ensino bíblico, né? E a maior preocupação de uma igreja deveria ser se ela está de acordo com as Escrituras ou não. É óbvio que a gente entende que a preocupação de toda igreja que é chamada de seita é que sabe-se qual é a intenção. Quando uma igreja é chamada de seita, é porque um determinado grupo quer que as pessoas rejeitem aquele ensino. Então, quando o André Valadão, quando o Rodrigo Mussolini e quando outros aí do Centro Apologético Cristão de Pesquisa acham a Igreja Adventista, a Testemunha de Jeová, qualquer outra de seita, o que eles estão querendo é o seguinte: quando algum deles for bater na sua porta, ou for se apresentar para estudar, que você não estude com eles. É seita, não faz parte do pensamento dominante, não crê no sacrifício de Cristo como válido para a salvação, etc. Só tem uma forma de você descobrir isso, estudando dentro das Escrituras, né? Para você saber quem está certo ou não. E você já deve ter percebido que no próprio estudo dos Evangelhos, que Jesus não tinha necessariamente um pensamento dominante em sua época, né? Ele foi desenvolvendo aos poucos o seu pensamento, né, em muitos aspectos, né? Então, e ele foi taxado de seita pela elite dominante, né, pela elite de sua época, né, pelos que dominavam, pelos grupos dominantes de sua época, pelas elites de sua época, né? Então, isso não diz nada a respeito do seu ensino. Para você saber se Jesus era o Messias ou não, você tem que estudar as Escrituras, aquilo que é chamado de Antigo Testamento. Para você saber se o Antigo Testamento é válido ou não, você tem que estudar as Escrituras, né? Veja que o grupo cristão é no mínimo estranho que um grupo diga crer na Bíblia como sua regra de fé, que toda a Escritura é inspirada por Deus, mas que o Antigo Testamento não era tão inspirado assim, que ele teve um prazo de validade e que muitas coisas que foram colocadas lá, ou a maioria delas, perdeu o valor, e só o que foi repetido pelo Novo Testamento deveria ser obedecido pelos cristãos, né? E que toda busca de obediência é característica de uma seita, né? Só para a gente... Deuteronômio 30, 14, né? E assim nós vamos para os comentários finais, né? E uma das coisas que, para se taxar uma determinada igreja de seita, é dizer assim: porque eles pregam a necessidade de obediência e é impossível obedecer, né? É impossível obedecer a qualquer coisa, né? Que está aqueles mandamentos que foram dados lá no Antigo Testamento e que era muito difícil obedecer a isso. Vamos ver uma coisa que é dita aqui. Quando deres ouvidos, Deuteronômio 30, 10 em diante, até o 14. Quando deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, guardando seus mandamentos, estatutos, escritos nesse livro da lei, quando te converteres ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, ou seja, quando você conhecer a condição de pecador, for salvo pela graça e se converter a Deus, este mandamento que eu te ordeno não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está no céu para dizeres: quem subirá
por nós aos céus que nos traga e nos faça ouvir para que cumpramos, nem tampouco além do mar. Quem irá além do mar para que cumpramos? Porque essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para cumprires. Então, quando Deus deu esses mandamentos, o que ele falou? Olha, eu não tenho nada impossível de vocês obedecerem. E ele falou que era para quê? Para o bem. A obediência dos mandamentos seria para o bem. Então, via de regra, a maior parte dos mandamentos que estão lá, que digam respeito à nossa saúde, à nossa necessidade de obediência, à nossa necessidade de relacionamento com Deus e com o nosso próximo, deveria ser seguida e não simplesmente ser rechaçada porque não está repetido no chamado Novo Testamento. Então veja que são vários pontos aí, mas o que eu gostaria de deixar enfatizado, finalizando então esse estudo, é que não deveria ter nenhuma relevância o fato de uma igreja ser chamada de seita, né? Se pegar um grupo que prega um determinado estudo, comparar esse grupo, por exemplo, com um grupo que prega, de repente, aí que todo mundo tem que ficar em jejum até morrer para se encontrar com Deus, ou todo mundo tem que tomar veneno, não, e pegar todos esses grupos e dizer assim, e jogar tudo no mesmo grupo, no mesmo lugar, é tudo seita. É óbvio que a intenção disso aí é desqualificar uma igreja sem que as pessoas se deem ao cuidado de examinar se o que essa igreja prega é de acordo com as escrituras ou não. Então isso é muito problemático. É óbvio que a intenção de se taxar muitas vezes uma igreja de seita sem fazer um estudo apurado. Uma coisa é eu demonstrar que as determinadas igrejas pregam algo que está totalmente contrário às escrituras. Outra coisa é eu simplesmente taxar uma igreja de seita e dizer assim, tá vendo? A maioria de nós crê nisso, eles não creem. E como se isso tivesse alguma relevância para o mundo cristão. Então, se você realmente acredita que as escrituras são a sua regra de fé e que a sua base deve ser só as escrituras, sola escritura, né? Tudo que está nas escrituras deve ser examinado, então a sua e a minha preocupação deve ser, eu estou realmente ensinando o que está de acordo com as escrituras? Eu prego algo que a maioria crê, mas realmente eu prego algo que a maioria crê porque eu conheço que isso está de acordo com as escrituras, ou porque eu não quero ser taxado de seita, eu não quero ser taxado de dissidente? A sua preocupação é realmente seguir o que está nas escrituras, ou simplesmente fazer parte de um grupo majoritário, um grupo que é a maioria em algum aspecto de crença? E então, eu sou um assembleano, eu sou isso, sou aquilo, mas pelo menos eu não sou uma seita, né? Nós somos igrejas distintas, cada um tem um ministério, mas, né, qual é a sua e qual é a minha realmente? Qual é a minha real e a sua real vontade, né? Se você aceita que a Bíblia é a sua regra de fé, a sua preocupação não deveria ser se a sua igreja é chamada de seita ou não, mas qual é a sua base bíblica para acreditar naquilo que acredita. Espero que tenha sido útil. Convido para uma oração final. Pai querido, muito obrigado por tudo que nos tem concedido, perdoa-nos por nossas falhas e pecados, esteja conosco em todos os momentos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.